Evangelho de João, capítulo 11, versículos 38 a 44. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Esse trecho que nós acabamos de ler faz parte de um contexto mais amplo que começa lá no começo do capítulo 11, em que Jesus fica sabendo de que Lázaro estava doente e então esperam que ele vá lá para visitá-lo, mas Lázaro nesse meio tempo morre e é sepultado. E aí então o texto diz que Jesus ficou muito triste com a morte de Lázaro, mas finalmente ele vai até o lugar em que Lázaro tinha sido enterrado. E aqui é importante a gente lembrar que a relação de Jesus com essa família, com esses 3 irmãos, era diferenciada, ou seja, o próprio Evangelho afirma que eles eram seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, e portanto a relação de Jesus com essa família era diferenciada por conta dessa amizade. E a morte ocorrendo por conta da doença de Lázaro, colocava Jesus não só numa situação de tristeza por perder o seu amigo, mas também colocava Jesus numa situação dentro da sociedade de desprestígio público. E por que isso acontecia? A demora de Jesus, você vai voltar lá no versículo 6 e vai descobrir que ele demorou para ir para lá, não é negligência, mas sim um desafio calculado. Jesus age para que o evento que vai acontecer nesse texto glorifique a Deus e assim aumente o seu próprio prestígio de forma pública e de forma incontestável. Por que eu estou dizendo que perderia o seu prestígio? Era amigo de Jesus, pessoas que eram próximas a ele, e Jesus estava sendo conhecido e apresentado como aquele que era o Filho de Deus. Ele não ia fazer nada para ajudar os seus amigos? Ele não ia fazer nada para evitar, ele que já tinha curado gente, que já tinha feito milagres, não ia fazer nada para evitar que Lázaro morresse, estando ele doente e sendo seu amigo? Aqui nós vamos encontrar no capítulo 11, portanto, essa relação de Lázaro, Marta e Maria sendo apresentados como aqueles a quem Jesus amava. E portanto, como eu disse, eles estavam numa relação de amizade com Jesus. O que as irmãs de Lázaro fazem é fazer um apelo direto a um amigo para que os protegesse e para que curasse Lázaro. E aqui também nesse texto vai ficar evidente a afirmação de Jesus de que todo esse fato foi feito de maneira pública e foi feito intencionalmente de maneira pública. Quando ele ora a Deus e pede a Deus e afirma que Deus sempre o ouvia, ele diz que ele estava fazendo aquilo para que as pessoas que estivessem ali entendessem que ele tinha sido enviado por Deus. O milagre, portanto, ocorre
diante de muitos judeus. Isso está aí no versículo 45, que vem na sequência do texto que nós lemos. A própria remoção da pedra, que aparece aí no versículo 39, e a ordem para que deixe Lázaro ir embora, são ações públicas que transferem aquela situação da vergonha da morte agora para a honra da vida. Ou seja, todas aquelas pessoas estavam testemunhando a realidade de que Jesus era de fato o enviado de Deus. Uma coisa interessante nesse texto é que ele apresenta a ressurreição de Lázaro não como um milagre, mas sim como um sinal. Não é apenas um ato de poder de Jesus, mas é um sinal que aponta para aquilo que vai acontecer depois com o próprio Jesus. E aí tem uma diferença interessante, porque nesse momento você tem Jesus restituindo a vida de um morto. Mas Lázaro, tempo depois, acontece com ele o quê? O que acontece com todo ser humano? Ele morre de novo. E por que essa ressurreição é um sinal e não só um milagre? Porque ela aponta para a ressurreição que vai acontecer com Jesus. E aí as coisas são diferentes. Porque a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição provisória, que ele ressuscita e daqui a pouco morre de novo. Não, ele é ressuscitado pelo Pai e agora então ele é aquele que é capaz de obter vitória sobre a morte. Essa ressurreição de Lázaro é um tipo de prefiguração que fundamenta a ressurreição de Jesus. E nesse texto aqui nós vamos encontrar Jesus sendo apresentado como verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. Você viu qual foi a primeira expressão do texto que nós lemos? Diz que Jesus ficou extremamente comovido. Jesus ficou triste. A situação ali era de cansaço, era de emoção, era de choro. Jesus não era um ser celestial que vivia em outro patamar ou em outra realidade. Não, ele era um ser humano que sofria, que sentia e que se comovia. E esse texto diz exatamente isso. Jesus, como ser humano completo, sente a dor da perda do seu amigo, mas também apresenta Jesus em sua plena divindade, na sua onipotência sobre a morte. Por quê? Porque Jesus vai declarar, e isso vai ficar claro no próprio Evangelho de João, ele vai declarar que ele é a ressurreição e a vida. E por isso ele tem poder para dizer para Lázaro: sai para fora, você pode agora voltar à vida. Jesus é apresentado, portanto, na sua plena humanidade, mas também em sua plena divindade. E aqui é importante a gente perceber que o Evangelho de João tem uma característica um pouco diferente dos outros. Quem já teve a oportunidade de ler o Evangelho de João, já deve ter percebido que ele tem uma estrutura completamente diferente dos outros. Todos os outros, você vai lá, ele vai começar a falar da genealogia de Jesus, quem eram os seus pais, o anúncio dos anjos, aquela coisa toda, o nascimento de Jesus, batismo, e aí então ele começa o seu ministério. Você vai para o Evangelho de João, não tem nada disso. João já começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aí já começa a falar que Jesus foi rejeitado pelo seu povo, mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E logo na sequência, Jesus já está numa festa de casamento e fazendo a água ser transformada em vinho. E aí você fala: mas por que João é diferente? Não só porque ele apresenta as coisas de outra forma, mas também o Evangelho de João tem uma narrativa que traz algumas características próprias. Em alguns trechos nós vamos encontrar a narrativa carregada de ironia, típica de João. E nesse caso desse texto acontece isso. Quando Jesus diz, no texto imediatamente anterior a esse, quando falam que Lázaro tinha morrido, ele diz assim: não, ele está dormindo. E as pessoas falam: como assim? Ele morreu? Né? Mas Jesus usa uma ironia: não, ele dorme.
É como se Jesus estivesse dizendo: vocês veem as coisas de uma forma, mas o Filho do Homem vê de outra. E aí então ele usa, o Evangelho de João usa essa linguagem, essa narrativa irônica para dizer que Lázaro estava dormindo, enquanto os discípulos interpretavam isso de maneira literal. E aí então nós vamos encontrar o fato do sinal, que é a ressurreição de Lázaro. A morte é entendida no Evangelho de João como um poder sobre-humano e um poder opressor. E por que eu digo isso? Porque no Evangelho de João, assim como também vai acontecer nos outros evangelhos, a última coisa a ser vencida é justamente a morte. Há uma expressão popular que até hoje é comum, que diz o seguinte: para tudo no mundo tem solução, só não tem solução para a morte, né? Para tudo tem solução. Eu tenho sempre uma expressão que eu brinco, é uma expressão que eu uso há muitos anos, né? Quando você enfrenta algum problema, eu sempre penso assim: o problema tem solução? Tem. Então por que você está preocupado? Ele tem solução. Ah, o problema não tem solução. Não tem solução? Não. Então por que você está preocupado? Se tem solução, resolva. Se não tem solução, não resolva. Não precisa vivenciar antes aquilo que não tem solução, ou se tiver, resolva. E essa expressão popular aponta para isso: para tudo tem solução, menos para a morte, até chegar a vinda de Jesus. Aí agora a coisa muda. Por quê? Porque agora até a morte, que tinha a última palavra, que era o poder devastador e que ninguém escapa dela, agora o poder opressor da morte vai ser submetido ao poder do verdadeiro Messias. E aqui é preciso que a gente vá além da morte biológica. Lázaro aqui pode simbolizar muito bem tudo aquilo que está morto na vida humana. Você já percebeu que não é só a morte que nos deixa angustiados? Há uma série de pequenas mortes na nossa vida. Mortes de sonhos, mortes de esperança, morte de justiça, morte do amor. Há coisa que vai se perdendo no meio do caminho. E a gente olha para aquilo e diz: não tem como eu ficar contente com isso. E essa morte como poder opressor, nesse texto, precisa ser entendida além da morte biológica. Todas as coisas, tudo aquilo que pode nos fazer entristecer, morrer aos poucos, tudo isso está sendo superado por Jesus na sua vitória sobre a morte. O texto diz que quando a irmã de Lázaro fala com Jesus e ele manda que tire a pedra, ela fala: mestre, ele já está há 4 dias enterrado, o odor, o cheiro já está evidente. E esse cheiro, esse odor é a estagnação, é o conformismo, é o medo que toma conta de uma pessoa ou de uma sociedade que aceitou a morte como destino. Por isso nós temos que ir além da morte física. Mas aí o texto diz que Jesus se perturbou, que ele ficou comovido. E esses são os gritos de indignação do Filho de Deus diante da realidade que o homem não é capaz de vencer. E a ressurreição começa com esse grito que desafia a ordem natural das coisas. E aí vem então a afirmação de Jesus, a ordem: tirem a pedra. Tirem a pedra. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua carreira cristã alguém falando do significado de tirar a pedra. Jesus era aquele que tinha poder para ressuscitar a Lázaro, e ele faz isso. Por que ele manda as pessoas tirarem a pedra? Ele não podia falar para a pedra: sai daí? Tinha poder para isso? Tinha. Se ele falasse para a pedra sair, ela sairia? Sim. Mas por que ele manda as pessoas tirarem a pedra? E aqui é importante a gente entender isso, porque aquilo que cabe a cada um de nós, aquilo que cabe ao homem, Deus não vai fazer por você, jamais. Quando Jesus diz tirem a pedra,
Ele está dizendo: essa é a parte de vocês, isso cabe a vocês, tirem a pedra. Nenhum daqueles que estavam ali, daqueles que empurraram a pedra, nenhum deles tinha capacidade para ressuscitar Lázaro. Nenhum deles tinha capacidade de mudar a realidade. Mas eles tinham uma capacidade: obedecer a Jesus e tirar a pedra do caminho. E é exatamente isso que nós precisamos aprender nesse texto. As duas ordens centrais de Jesus nesse texto são: tirem a pedra e deixem que ele vá embora. Tirar a pedra é um apelo à ação humana, à coragem de remover os obstáculos que sepultam a vida, sejam as estruturas sociais, os traumas, o desespero, e deixar ir, como Jesus mandou. É o chamado para a comunidade, para se libertar ou para libertar os outros das ataduras que o prendem, mesmo após o retorno à vida. O milagre que Jesus faz requer a participação das pessoas. E aqui é preciso a gente não se perder. Esqueça a ideia de que Deus vai fazer tudo por você. Não vai. Aquilo que cabe a você, é você quem tem que fazer. Ele não vai fazer para você. E ele vai dizer para você: tire a pedra. A minha parte eu faço, a sua é com você. E não falta gente na história da igreja que se senta no banco e fica dizendo: eu acredito em Deus, eu sei que Ele vai agir e eu vou ficar aqui sentado esperando que Ele resolva tudo. Enquanto Jesus está dizendo para ele: você não vai tirar a pedra não, sujeito? Não vai fazer a sua parte não? E passa dia, passa ano, passam décadas e tem gente que continua sentado no banco esperando que Jesus tire a pedra. E ele está dizendo: eu estou esperando você, é a sua parte. Jesus é capaz de fazer aquilo que nós não somos. Ele é aquele que tem poder sobre a morte. Mas aquilo que nos cabe, somos nós que temos que fazer. A ressurreição de Lázaro é um símbolo potente de esperança no agora. Eles queriam Lázaro de volta. Jesus o ressuscita. Depois ele vai morrer de novo, mas não tem problema. Agora ele está vivo. Agora a alegria voltou, agora ele faz parte de novo do seu rol de amigos. É a afirmação de que com Jesus um futuro diferente pode irromper no presente, ainda que pareça ser impossível. Nesse texto nós podemos perceber, de um lado, a cultura que revela uma história sobre honra restaurada publicamente. Jesus faz isso diante de todo o público, num contexto em que Jesus age como aquele que enfrenta e vence a maior vergonha de todas, a morte. Do ponto de vista teológico, esse texto também é um sinal cristológico supremo, onde a identidade de Jesus, como aquele que é a ressurreição e a vida, é de fato agora revelada. Ninguém pode duvidar que ele tem poder até sobre a morte. Ele tem a última palavra. E também esse texto é um apelo à ação e à esperança. Um convite para cada um de nós, para remover a pedra dos nossos sepulcros pessoais, para ouvir o grito de vida de Deus e para trabalhar na libertação dos vários e inúmeros Lázaros, até hoje atados pelas ataduras da opressão. Esse texto nos desafia, que nós possamos ouvi-lo e que nós possamos confiar naquele que é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte, ele é a garantia da nossa vitória. Que Deus nos abençoe. Amém.